Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Vamos direto ao ponto. A eleição de 2002 no Brasil. Um momento chave, né? Totalmente. Histórico. Pensa, 77% dos eleitores votando na oposição e o Lula venceu com quase 53 milhões de votos. Uma onda muito forte. E a palavra que ecoava era mudança. O próprio Lula falou em concretização da esperança na vitória e na posse. Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu, para mudar. Exato. Bom, nosso material de hoje cobre o contexto político, as guinadas na política externa, mudanças internas também, e uma tensão bem interessante na política econômica. Essa tensão é crucial, eu acho. Sim. Nossa missão aqui é tentar entender essa mudança prometida. Como ela aconteceu na prática e principalmente esse contraste entre as áreas, né? Olha, talvez a virada mais, visível tenha sido na política externa. As fontes mostram um rompimento bem claro com aquele alinhamento automático aos Estados Unidos. Ah, sim. Retomando uma linha mais independente, né? Aquela inspiração no Santiago Dantas. Exatamente. O Celso Amorim, que foi o chanceler, definiu a base como desassombro, patriotismo e pragmatismo, mas com uma visão humanista. Interessante essa definição. E na prática, como isso funcionou? Quais eram os objetivos? Bom, combater fome e pobreza globalmente era um ponto. Buscar uma nova geografia comercial para o Brasil. Abrir novos mercados, imagino. Isso. E ter uma postura mais firme em negociações, preservar a soberania. Os princípios eram esses. Não alinhar automaticamente, defender interesse econômico, falar com todo mundo, multilateralismo. E América do Sul. A prioridade total. Cooperação Sul-Sul muito forte. Tem até uma frase do Lula que o material traz, não há saída individual para nossos países. Faz sentido. Daí surgiram iniciativas tipo o G20 comercial lá na OMC, a Unasul depois, e uma aproximação bem maior com a África, mundo árabe e os outros BRICS, né? China, Rússia, Índia. Ok, essa foi a mudança para fora. E aqui dentro? O que mudou? Então, as fontes também listam mudanças importantes aqui. Primeiro, as privatizações foram suspensas. Parou aquele processo que vinha forte, né? Isso. O BNDES também mudou o foco. Passou a financiar mais a expansão das empresas brasileiras e menos aquisição por estrangeiros. Certo. E a Petrobras? A Petrobras teve aquela política forte de conteúdo nacional. Compra de plataformas, navios, tudo aqui no Brasil. Foram mais de 40, se não me engano. Bastante coisa. Mas aí entra a contradição que você mencionou. Exatamente aqui. Porque, de um lado, você tem essa busca por autonomia, né, na política externa, em setores como energia, BNDES. Uhum. Mas, do outro lado, na área financeira, o que as fontes descrevem é continuidade. Uma linha muito parecida com a do governo anterior. Continuidade. Como assim? O acordo com o FMI foi mantido, a gestão do Palocci na Fazenda seguiu essa linha, resultou numa política financeira que o material chama de subordinada. Subordinada. E como essa política funcionava? Quais os pilares? E o conflito com a agenda de mudança? Basicamente, 3 pilares segundo as fontes. Juros muito altos, superávit primário também muito alto. Superávit primário, só para lembrar, é a economia que o governo faz antes de pagar os juros da dívida, né? Exato. E o terceiro pilar era o regime de metas de inflação. O Conselho Monetário definia a meta, o Banco Central, via Copom, usava a taxa Selic para tentar atingir essa meta, muito de olho nas expectativas do mercado, tipo o Boletim Focus. E para conseguir esses superávites tão altos, como foi feito? Porque isso exige um esforço fiscal grande. Pesado. Os documentos mostram que em 2003 teve um corte brutal nos investimentos federais. Quase 45% de queda real. Nossa. E em áreas sociais, saúde per capita caiu mais de 10%. Depois, em 2004, 2005, a estratégia mudou um pouco. Aumentaram a carga tributária, que chegou a quase 33% do PIB. E o resultado disso tudo? Para onde ia esse dinheiro do superávit?
A análise das fontes é que esses recursos acabaram indo, em grande parte, para o sistema financeiro, justamente para pagar os juros da dívida. Entendi. E quais foram as consequências econômicas dessa combinação toda? Juros altos, superávit alto. Olha, as fontes são bem diretas. Primeiro, o Brasil virou campeão mundial de juros reais ali por 2004, 2005. Coisa de quase 15% ao ano. A média dos emergentes era tipo 2,7%. Uma diferença enorme. E o paradoxo fiscal que você mencionou antes? Mesmo fazendo esse superávit gigantesco, coisa de centenas de bilhões de reais em 3 anos, a dívida pública explodiu. Explodiu, mas como? A dívida mobiliária federal interna, que é a maior parte, cresceu mais de 57% em 3 anos. Mas por quê, se tinha superávit? O argumento central no material é que o superávit, por maior que fosse, não dava conta de pagar os juros da dívida que já existia. Esses juros consumiam mais de 8% do PIB no triênio. Então, o superávit cobriu uma parte, mas não tudo. Exato. E a diferença? O governo pagava emitindo mais títulos, ou seja, mais dívida, o esforço fiscal acabava alimentando o crescimento da própria dívida. É um paradoxo mesmo. Impressionante. E a inflação? Porque a inflação, de fato, caiu naquele período. Como as fontes explicam isso? A leitura que o material traz é bem curiosa. Sugere que a queda da inflação não veio tanto pelo freio na demanda causado pelos juros altos. Ah, não. Porque a ideia dos juros altos é essa, né? Esfriar a economia. Sim, mas a análise ali diz que a inflação da época não era tanto de demanda aquecida. A queda teria vindo mais pelo efeito colateral desses juros altíssimos no câmbio. No câmbio, como assim? Juro nas alturas atrai muito capital estrangeiro, né? Isso valorizou demais o real. O dólar, que estava 3,53 no fim de 2002, caiu para 2,70 no fim de 2004. Uma queda real de mais de 30%. Uau! E essa valorização segurou a inflação. Exato. Funcionou como uma âncora cambial. Produto importado fica mais barato e isso ajuda a segurar os preços aqui dentro. Quer dizer, o controle da inflação veio mais por tabela, pelo efeito no câmbio, do que pelo aperto monetário direto na demanda. É essa interpretação que as fontes apresentam. O que, claro, também mostra uma fragilidade, né? A estabilidade de preços ficava muito dependente do câmbio continuar valorizado. Se o real desvalorizasse, A inflação podia voltar rápido. podia. A solução mais duradoura, que as fontes apontam, seria aumentar a capacidade de produção interna, atacar pelo lado da oferta. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, temos um governo eleito com a bandeira da mudança, fez alterações, sim, bem relevantes na política externa em áreas domésticas como BNDES, Petrobras, mas na política financeira manteve a linha anterior. Uma combinação que, segundo essa análise, gerou uma dívida crescente e um controle da inflação que dependia muito do câmbio. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, com base no que a gente leu, né? Se o controle da inflação veio mais desse efeito cambial, dos juros altos e não tanto do impacto na demanda, quais foram os custos reais dessa estratégia? E a sustentabilidade disso? Certo. E que outras opções existiam, como essa ideia de focar no aumento da produção interna, que as fontes mencionam? Que resultados isso poderia ter trazido? Fica essa reflexão sobre os trade-offs daquela combinação de políticas, né?